Olá, pessoal. Deus abençoe vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é Kátia Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou casada com Marcos Carneiro. Tenho dois filhos, Tiago, de 32 anos, e o Gabriel, de 26 anos. E aqui no meu canal eu tenho lançado algumas mensagens vindas da parte de Deus, né? Então, assim, eu estou dispondo de um tempo que Deus me permitiu e assim eu estou colocando essas mensagens, né? Então, assim, também vocês vão ter acesso a alguns testemunhos meus da minha caminhada. São 4 anos de caminhada. Eu congrego na Igreja Missionária Evangélica Maranata, aqui no Rio de Janeiro, há 4 anos, quando eu me converti. E desde então eu tenho buscado o Senhor, né? E o meu maior prazer é falar do meu Deus, falar quanto que de transformação que Deus tem feito na minha vida, né? Porque eu creio que testemunhos, conforme diz na palavra do Senhor, testemunhos eles arrastam multidões. E às vezes é tão bom a gente ouvir, né, o que Deus faz com a vida das pessoas, mas que nós tenhamos a vontade e a sede de estar buscando ao Senhor, não pelo que Ele faz pela gente, não por interesses próprios, mas pelo que Ele é, né? Porque eu, é, mísera criatura, né? Deus foi lá, me resgatou, transformou a minha vida, me libertou e por amor a mim, mesmo sem o merecer. Então, eu acho que não é nada o que eu faço de estar aqui, sabe? Porque a glória é do Senhor, a honra é para Ele, todo o mérito é para Ele. Então, eu tenho que falar das coisas que Deus faz na minha vida. E eu vou começar esse testemunho, que é um testemunho de provisão, né? Então, Deus provê muito nas nossas vidas, né? E Ele assim fez na minha também. E Neemias 9:21 diz que de tal modo os sustentastes 40 anos no deserto, nada lhes faltou. As suas roupas não se envelheceram e os seus pés não incharam. Que lindo que é esse Deus, né? Então, olha o tratar de Deus nas nossas vidas, né? E a gente, quando começa a perceber quem é esse Deus, o que ele pode fazer, o quão poderoso ele é lindo, é gratificante demais falar dele. Eu descobri no Senhor a alegria de viver. Eu descobri que andando com o Senhor, nada vai me excluir dos problemas nem das dificuldades. Eu vou tê-las. Mas é muito mais fácil quando eu estou com Ele, porque eu sei que é Ele que me sustenta. Eu sei que é Ele que está comigo no dia a dia, né, me renovando e suprindo as minhas necessidades. E eu vou estar aqui relatando algumas dessas coisas para vocês. Durante um tempo em que eu vivia no mundo, eu passei um bom tempo assim na minha vida toda cheia de conturbações, né, em relacionamentos. Então, eu normalmente fazia tudo errado, eu não tinha nenhum tipo de discernimento. Se vocês já tiveram acesso a alguns testemunhos meus, você pode ter visto lá que eu já fumei e bebi por longos 26 anos, né? Se você não teve acesso ainda, vai lá no meu canal, acessa aí, tem uma pasta de testemunhos e você vai ver. Então, é bem difícil ser liberta do vício do cigarro e da bebida, né? Então, eu fui liberta para a honra e glória do nosso Senhor. Eu fui liberta, né, desse vício do cigarro e da bebida, por qual eu fui escrava por 26 anos, né? E hoje, graças a Deus, assim, eu vivo esses 4 anos de alegria no Senhor. Deus me proporcionou muitas coisas nesses 4 anos, inclusive um casamento que é da bênção de Deus. E depois você também vai ter acesso a um vídeo que eu também vou estar testemunhando sobre isso. Mas então vamos lá. Durante esse tempo, né, eu me mantive no mundo e eu passei 12 anos
praticamente um pouco mais de 12 anos sem trabalhar, porque para mim era viável, era confortável, né, não trabalhar, porque eu tinha o que eu queria, né? Eu vivia com uma pessoa e essa pessoa supria todas as minhas necessidades, inclusive os meus vícios. E para mim era muito mais cômodo não trabalhar, já que eu tinha dinheiro para sustentar os meus vícios, as minhas vaidades. Então eu passei por mais de 12 anos sem trabalhar, na verdade. E aí, quando eu me converti, né, esses relacionamentos já tinham se rompidos, é, e, e eu comecei a entender, né, que Deus estava transformando a minha vida. Isso por quê? Porque no ano de 2017 eu comecei a sentir no meu coração que tinha um propósito de Deus na minha vida e as coisas iriam ser diferentes naquele ano. Eu não entendia nada naquela época, mas hoje eu sei que era o tratar de Deus já na minha vida para me resgatar, né? Então, assim, eu sentia que tinha algo diferente naquela época. E aí eu estava desempregada, né? E fui tentando, eu vivia colocando currículos em vários lugares, né? Eu sei que assim, eu não tenho uma formação acadêmica, né, de alto nível, né? E a idade também dificulta um bocado de vezes algumas vagas de emprego, infelizmente, essa é a nossa realidade, né? E estava se tornando cada vez mais difícil para mim conseguir um emprego. Então, eu ia colocando currículo e nada acontecia. Ia colocando currículo e sempre as respostas eram negativas, e isso vai desmotivando, né? Vai te deixando para baixo, vai levando a pessoa muitas vezes até em depressão, porque a gente vai vendo as necessidades, né, do nosso dia a dia, contas que chegam, e você fica ali, sabe? Prostrado diante de uma impotência, essa é a verdade, né? Então você se sente nada, né? Você começa a meio que definhar. Só que graças a Deus nessa época eu já tinha esse entendimento porque eu tinha me convertido em abril de 2017 e eu fui frequentando a igreja e a igreja foi me dando um sustento, foi me dando um apoio, foi é, me cobrindo com as necessidades de alimento, né, que eu necessitava. E aí, frequentando a classe de batismo, tem um irmão, tinha alguns irmãos que frequentavam a classe junto comigo, e aí tinha um casal que estavam comigo dentro da mesma classe, e ele falou, Kátia, me dá o seu currículo, porque eu vou levar lá para o meu trabalho. Eu falei, tá ok, eu dei meu currículo, mas assim, meio que sem esperança, né? Porque era só mais um currículo que eu estava entregando. Né? E imaginem, gente, eu andava, literalmente eu andava, assim, de lugar em lugar, assim, no meu bairro, onde eu via fábricas de pão, de tecido, algumas coisas assim, eu ia colocando currículo, sabe, nas caixinhas de correio, porque eu já não queria nem mais falar com ninguém, de tanto não que eu ouvia. Fora insight, essas coisas todas. Então, tem uma hora que a gente já perde a esperança, mas aí mesmo assim eu entreguei. E isso foi, não lembro exatamente, mas provavelmente devia ser depois de julho, porque ainda em julho eu participei de um retiro na igreja, que também tem um vídeo que eu falo sobre isso, que foi só a provisão de Deus. Eu fui para esse retiro sem estar trabalhando. E eu praticamente não paguei nada no retiro. E eu fui para lá, para esse retiro. E aí, quando chegou em outubro, eu recebi uma ligação. Só que tem um detalhe muito legal que eu preciso contar para vocês. É, esse nosso Deus, ele sonda, ele conhece os nossos corações. E é lindo quando Deus começa a tratar da gente, sabe? E aí é mais lindo quando a gente consegue perceber isso. Por quê? Porque eu tinha um sonho assim, eu achava, a gente não ri não, tá bom? Mas eu achava assim lindo quem trabalhava em hospital, eu achava chique, sabe, trabalhar em hospital. Só que eu tinha um conflito muito grande. Por quê? Porque além de eu não ter formação acadêmica para fazer concurso e entrar em hospital, eu também tinha um bloqueio, porque eu tinha um tio
né? E esse tio veio a falecer. Ele teve um câncer no estômago, e aí depois que ele teve câncer, eu não conseguia ir visitar ele de jeito nenhum no hospital, porque eu tinha trauma, eu tinha... Todas as vezes que eu sabia que tinha alguém em hospital, eu não conseguia visitar, porque aquilo me deixava muito triste. Então, assim, para mim era horrível, eu não conseguia entrar em hospital para fazer visita para ninguém. E imagina para um tio meu, né, que eu amava muito, nós éramos muito amigos, e aquilo para mim era muito difícil, muito complicado. Mas Deus sabia dos desejos do meu coração. E até que, em outubro, eu recebo uma ligação. Eu já tinha esquecido do currículo que eu entreguei ao irmão. E aí, era o irmão falando comigo: Você vai para a igreja hoje? Na hora que ele me perguntou se eu ia para a igreja, eu sei que hoje eu falo com sabedoria, porque naquela época eu não tinha esse discernimento, né? Mas o Espírito Santo de Deus falou para mim assim: é o emprego. Eu imediatamente eu falei para ele: eu sei que é o emprego. Ele falou: você vai para a igreja hoje porque eu preciso falar com você no final do culto. Eu falei: ok, mas eu já sabia que era o emprego. Só que eu não sabia aonde era o emprego, de que forma seria, e nem aonde ele trabalhava. Eu não perguntei nada, ele só me pediu o meu currículo e eu entreguei o meu currículo. E aí, quando eu fui à igreja, e ele falou: é a vaga de emprego. Eu falei: Senhor, Deus seja louvado, o emprego é meu, vou conseguir um emprego e tal. E eu voltou aquela minha esperança, né? Mas ao mesmo tempo eu estava ali ainda com receio. Eu estava recém-convertida, então eu ainda não tinha assim minha fé tão firme, né? Eu estava caminhando, eu estava no início da caminhada, eram alguns meses. Eu acho que eram 6 meses de caminhada, se não me engano. E aí ele falou: aparece nesse endereço, esse horário, e me procura. Gente, quando eu cheguei no endereço, eu falei: meu Deus, que lugar é esse? Era um hospital. Eu não me dei conta do que estava acontecendo. E Deus é tão lindo, é tão maravilhoso. E eu fui parar de paraquedas, assim, dentro de um hospital. E fui trabalhar no telemarketing do hospital. E eu achava lindo. Eu não sei muito bem como é o nome daqueles negocinhos que a gente coloca assim, que é aquelas telefonistas ficam, né? E Deus também sabia que uma vez eu quis colocar aquilo que eu achava chique, eu achava bonitinho, ficar com aquele negócio falando assim, né? Aí eu fui trabalhar no telemarketing, caramba, aquelas cabines, sabe? E aquilo tudo ali, eu fui e falei: caraca, eu trabalho no hospital. Eu falei: gente, mas eu nem sou concursada para isso, né? Eu falei: cara, isso aqui deve ser alguma outra coisa. Não, gente, não era terceirizado. Eu sou, eu estava sendo efetivada pelo hospital de verdade, né? Então, eu era funcionária daquele hospital. E tudo que eu pedi a Deus durante esse meu percurso de procurar emprego, eu falei: Senhor, tudo que eu queria era um crachá. Eu queria crachá, eu queria um emprego que eu tivesse um crachá e queria um Rio Card, sabe, para poder passar no ônibus e ele era aquilo que eu queria. Claro que eu queria salário, eu queria trabalhar e tal e tal e tal. Mas eu só queria aquilo. Eu não queria mais nada assim, sabe? Eu queria me sentir útil, eu queria acordar de manhã, sair para trabalhar. Eu nem pensava em conta em banco, não pensava em cargo, em setores, não pensava em nada disso, eu só queria um crachá. Eu achava muito legal. Gente, Deus é lindo, é maravilhoso, foi isso que Deus fez. Ele me fez ir parar naquele hospital. E ali eu comecei a trabalhar naquele hospital, no telemarketing, em outubro de 2017, que foi no ano da minha conversão. E ali eu fiquei por algum tempo, era uma etapa, e ali tem um processo, né? Então a gente tinha que alcançar nossas próprias metas. E eu falei: cara, isso não é para mim, não é o meu objetivo, porque assim, eu sabia que eu lido muito bem com papéis, que era o que eu fazia antes, né? Aí aquilo para mim era um desafio.
E aí teve uma pessoa que trabalhava lá, que também é uma mulher de Deus, e aí Deus usou aquela mulher e falou: olha só, já que você tem esse conhecimento, então você conversa com a pessoa e pergunta se não há um outro lugar para você trabalhar aqui, para que fique mais viável para você. Porque isso aqui é uma meta, então você não tem experiência com isso, isso pode te prejudicar. E aí eu entrei em contato com a pessoa, e aí a pessoa, eu fui falei, poxa, eu preciso falar com você. Aí ele disse assim, tá ok, então amanhã de manhã a gente conversa. Eu falei, tá. Quando eu cheguei no dia seguinte no trabalho, fui lá para o meu setor, no telemarketing, e aí minha gerente falou, olha, querem falar com você lá na direção. Eu falei, tá, eu sei, é porque eu pedi para poder falar com a pessoa. E aí ele falou assim, eu cheguei lá para falar, gente, estava minha gerente, tinha essa pessoa, tinha mais outras pessoas da direção do hospital. E ele falou, então, Kátia, eu estou te chamando aqui porque a gente tem algo melhor para você. Eu tenho uma proposta para você. Você quer trabalhar no ambulatório? Aí eu falei, ué, mas eu não falei nada disso. E como é que eu ia falar para aquela pessoa que eu queria? Porque era uma coisa meio que pessoal, né? E Deus já tinha feito tudo. E eu falei, é sério isso? Ele falou, é. Aí você quer? Eu falei, meu Deus, mas claro que eu quero. Era isso que eu ia pedir. Eu ia pedir para que arrumasse um outro lugar para mim. Ah, então tá bom. Então você já pode se caminhar para o ambulatório. E ali no ambulatório eu fiquei um tempo. Também foi um tempo que não foi muito longe. E eu vi ali a oportunidade de começar a falar de Deus. E tinha pessoas que eu já estava ali pacientes, né? Olhavam para mim e falavam, eu falava, poxa, eu não fumo. Eu tinha meio que, se eu tinha uns 2, 3 meses antes, eu tinha sido liberta do cigarro e eu falava, poxa, eu não fumo e tal. Eu começava a ter oportunidade para falar do amor de Deus daquelas pessoas. E aí acabou o ano, né? E aí começou o ano de 2018, em janeiro, mais ou menos, de 2018. Eu lembro que era entre carnaval, passou a época festiva. Eu falei, poxa, ainda não tá muito legal ali e tal. Eu fui trabalhar mesmo assim. Eu falei, caramba, eu preciso me dedicar ainda mais, né? Porque era um desafio muito grande, ali o ambulatório era muito cheio. E aí eu fui trabalhar e a minha gerente falou assim, Kátia, me acompanha, por favor. Eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, é algo bom para você. Dali ela me levou para outro setor no hospital, que era um setor de radioterapia, onde eu ganharia um pouco mais. E assim Deus foi trabalhando na minha vida. Chegou a época da Copa do Mundo, e eu fui trabalhando, fui pegando confiança, fui conhecendo tanta gente legal. Ali na radioterapia era lindo ver o que Deus fazia, assim, sabe? Porque eu pude ter oportunidade de conhecer um monte de pacientes, eu pude falar do amor de Deus, eu trabalhava na recepção ali, e eu sofria muito vendo as pessoas chegando doentes. Eu costumava dizer que ali era o início e o fim de tudo, né? Muitas pessoas eu vi chegando ali mal e saindo recuperado, então chegava achando que seria uma coisa boba, simples, mas não conseguia, sabe? Então era o início e o fim, ou o fim, né? Mas também eu via muitas pessoas saindo dali festejando, comemorando a cura, sabe? Do câncer, porque é um hospital de câncer. E aí eu falava, meu Senhor, o que o Senhor fez comigo? Então Deus me levou para trabalhar dentro de um hospital que trata com pessoas com câncer. E ali eu fui vendo o tratar de Deus na minha vida. Deus foi cuidando de mim e eu fui cuidando das pessoas, mostrando o amor de Deus, falando do amor de Deus, falando do quão grandioso Deus era. Quando eu me dei por conta, eu estava, todos os dias eu ia trabalhar e tinha um círculo de oração. Logo na primeira hora da manhã, 7 horas da manhã, a gente formava um círculo e ali pacientes e alguns funcionários, nós ficávamos ali orando, né, entregando o dia, entregando o trabalho ao Senhor. E assim foi o tempo todo, e assim Deus foi cuidando,
né? Eu fui falando do amor do Senhor e eu pude ter a oportunidade de uma vez na Copa, eu subi o parto e uma pessoa ali recebeu a Jesus antes dela falecer. Ela veio a falecer um pouco depois, mas Deus foi tratando da minha vida, né? Eu fui contemplando ao Senhor, fui adquirindo ali muitas pessoas, né? Então, assim, eu precisava, né, mostrar para vocês que Deus ele provê todas as coisas, porque através da minha conversão, de eu me permitir para o Senhor, Deus ele foi tratando, né, de todas as coisas que eu precisava, né? Então Deus foi fazendo a transformação na minha vida. O tratar de Deus ele é fiel, Deus é fiel, ele providencia tudo que a gente precisa, sabe? Ele nos dá vida, ele nos dá o alimento, ele nos dá emprego, ele nos dá amigos. Meu Deus, quantos amigos eu pude ter. Ele que providencia, e a providência de Deus vai muito mais além, sabe? Deus providencia a salvação através de Jesus, sabe? Eu descobri que a minha alegria, a minha força estava ali por resistir, em continuar e ir em frente, sabe? Porque eu sei que diante de todas as tribulações, diante de tudo que eu estava vivendo, que eu ainda iria viver lá na frente, eu tinha um Deus que nunca me abandonou. Eu tinha um Deus que foi me mostrando o quanto era satisfatório ter Ele, confiar nele, ter fé, acreditar que tudo era possível. E através do emprego, Deus foi transformando a minha vida, né? Hoje eu continuo lá no hospital, são 4 anos que desde o tempo da minha conversão que eu estou lá. Então ali, Deus ele me proporcionou realizar outros sonhos, né? Que eu consegui comprar um carro, e eu vou testemunhar isso depois em outros vídeos também, que foi tremendo. Ter um carro nas condições que eu conseguia ter o carro. Eu dirigia há mais de 20 anos e não tinha carteira, e ali eu consegui tirar a minha carteira, porque eu vivia naquele mundo tudo errado, tudo eu fazia errado, sabe? Então, Deus ele vai transformando a nossa vida. Deus ele vai limpando tudo, é de dentro para fora e é tudo que está ao nosso redor. Então, Deus começa a transformar. Deus começa a tratar daquilo que precisa ser tratado. Então, esse testemunho é nada mais, nada menos de gratidão a Deus. Porque quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a gente tem que ter certeza que Ele cuida de todas as coisas. Aliás, eu vou deixar para vocês uma palavra que está em Mateus 6, de 30 a 33, que diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pouca fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E esse versículo é tremendo, porque eu peguei esse versículo para mim. Se Deus cuida de tudo, se cuida das aves que estão no campo, se cuida do nosso vestir, do nosso caminhar, do nosso beber, do nosso comer, né? Conforme eu falei ali no primeiro, lá em Neemias 9:21, se o povo andou 40 anos no deserto e não lhe faltou nada, e as roupas eram mesmas, sabe? Então Deus foi provendo, Deus é o provedor de todas as coisas. E eu aprendi que cabe a mim somente me dedicar às coisas de Deus, me entregar ao Senhor, lançar tudo nas mãos dele, porque com certeza, eu digo que é com certeza,
Ele vai cuidando de todas as coisas ao nosso redor. E Deus, Ele sonda e conhece os nossos corações. E Ele vai lá no íntimo do nosso coração e concede aquilo que Ele vê e sabe que é o melhor para nós. E Ele concede. Nunca eu imaginei que eu pude um dia ter um carro, comprar um carro, e Deus concedeu. Mas que eu e você, nós venhamos a buscar esse Deus, não por bens materiais, não por coisas, não por bens próprios, né? Assim como aquela multidão que seguia Jesus por interesses próprios, mas que nós venhamos a seguir o Senhor, que nós venhamos a nos render a Ele pelo que Ele é, por ter pagado um alto preço na cruz por você, por mim. Então, que nós possamos ser gratos ao nosso Deus, que nós possamos estar sempre falando do amor de Deus, que nós possamos sempre estar testemunhando coisas desde pequenininha ao mais impossível, porque desde as pequenas coisas, as coisas maiores, do possível ao impossível, a honra tem que ser do Senhor. Ao fato de eu abrir os olhos e acordar, eu tenho que ser grata a Deus, porque é tão normal, é tão corriqueiro, né? A você abrir o olho, mas se Deus não permitir, você não vai conseguir. Então, que essa palavra fique no seu coração, assim como eu tenho no meu coração todos os dias o hábito de agradecer ao Senhor, o fato de eu acordar, de estar respirando, porque o amanhã só pertence ao Senhor. E enquanto eu respirar, eu vivo em gratidão a Deus pelas coisas que Ele tem cuidado na minha vida. E que nós possamos ser gratos a Deus todos os dias. E eu deixo essa palavra para você. Que você esteja cada dia buscando mais ao Senhor. Que você esteja sendo cada dia mais grato ao Senhor. Ao invés de a gente pedir, que a gente torne um hábito de agradecer e sempre. Essa é a minha mensagem que eu deixo para você. O Deus da provisão é o Deus que tudo faz, é o Deus que tudo pode. O meu Deus é o Deus que liberta, é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que transforma, é o Deus que provê. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te direcione e que você seja sempre grato a Deus pelas coisas que Ele faz, sim, mas que você seja sempre grato ao que Ele é na sua vida. Deus te abençoe e até um próximo vídeo, até um próximo testemunho, porque tem mais por aí. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até!